Henker que vive duas vezes. Capítulo 61. A Torre, 3. Um mês. Yeon-woo tirou o relógio de bolso da mochila e olhou para o mostrador do relógio. Um relógio de bolso muito manchado. O ponteiro das horas foi fixado em X e Y, exatamente como quando ele o obteve. A única diferença era que antes estava completamente imóvel, mas agora tremia ligeiramente. Isso significava que o relógio estava dando corda aos poucos. Isso será o suficiente. Yeon-woo colocou o relógio de bolso de volta na mochila e pendurou a baioneta mágica na cintura. Por falar nisso, os dois olhos de Yeon-woo afundaram profundamente. Seus sentidos mais aguçados examinaram a área circundante. Tenho tantos jogadores no meu encalço. Um grupo de pessoas começou a segui-lo logo depois que ele saiu da ferraria. 15, não, 17. Yeon-woo expandiu seu alcance cognitivo ao máximo para determinar a localização de seus perseguidores. Eles estão atrás das minhas recompensas? Ou talvez eles estejam aqui para me ameaçar. Parecia ser ambos. A julgar pelos seus movimentos, não parecia que eram de apenas um clã. Porque se moviam separadamente em grupos de 5 ou 6 pessoas. Mas mesmo assim, eram apenas pequenas batatas fritas. Não representaria nenhuma ameaça para ele, mesmo que o emboscassem de uma só vez. Mas eu não quero me envolver em uma briga agora. Yeon-woo virou na próxima esquina, fingindo não notá-los. Assim que ele se virou, os jogadores que o seguiam também se moveram com pressa. Mas quando viraram a esquina, viram uma rua vazia e coberta de sombras. O que? Onde está esse filho da puta? Caramba, não podemos perdê-lo. No final, os perseguidores só conseguiram arrancar os cabelos de frustração. Depois de passar por seus perseguidores, Yeon-woo alugou um quarto em uma pousada pobre nas proximidades. Então ele saiu novamente depois de comprar um roupão para vestir. Ele tinha dinheiro suficiente em mãos, uma quantidade substancial de pontos de karma que ele acumulou durante o tutorial. Como os pontos funcionavam como moeda na torre, foi muito útil. Não havia necessidade de se preocupar em atrair a atenção das pessoas. Porque havia muitas pessoas vestidas de maneira semelhante a ele. Depois de caminhar algumas ruas, Yeon-woo chegou ao prédio mais alto das proximidades. Era uma cafeteria. Como posso ajudá-lo, senhor? Eu gostaria de usar o terraço. Depois de pagar bastante karma, Yeon-woo logo foi levado ao terraço do 5º andar. Ao entrar no terraço, uma ampla perspectiva do distrito externo surgiu em sua vista. Como o sol estava se pondo no oeste, toda a cidade estava iluminada com várias lâmpadas e luzes, proporcionando uma vista noturna espetacular. Devo dizer que este é o seu dia de sorte, senhor. Como podem ver, a nossa esplanada é conhecida por ter uma vista esplêndida. Muitos clientes visitam o nosso café para dar uma vista de olhos. E desta vez, geralmente temos um cliente regular. Café de avelã, sem calda. Espero que os feijões não sejam artificiais. Yeon-woo interrompeu as palavras do garçom e sentou-se em uma cadeira para ver a vista noturna. O garçom recuou silenciosamente, sem nenhum sinal de antipatia. Yeon-woo não se mexeu da cadeira até que o café que ele pediu chegou. O café estava muito delicioso. Ele ouviu que os grãos de café eram nativos da terra. Depois que se tornaram populares na torre, as pessoas daqui também começaram a produzi-los em fazendas. O café aqui era bem diferente do que ele costumava beber, mas ainda assim tinha um gosto bom. Yeon-woo gostava de tomar café quando estava na terra. Fazendo uma pausa para o café antes de entrar em uma batalha, ele poderia refrescar a adrenalina de sua cabeça. Assim como agora. Ele finalmente pôde relaxar um pouco da tensão que mantinha até agora. Uma brisa fresca da noite, uma vista noturna aberta e uma xícara de café quente. Tudo estava bom. Você sempre conheceu os melhores lugares. Este café era um lugar que seu irmão costumava visitar com frequência. Um lugar que seu irmão costumava visitar quando formou Artia e estava tão ansioso para escalar a torre. Um lugar cheio de lembranças de Jeong-woo rindo, conversando e se divertindo com seus companheiros de equipe. Yeon-woo ficou sentado imóvel no café observando a vista noturna, tentando relembrar o passado de seu irmão inscrito no diário. Imaginando que tipo de pensamento seu irmão teria sentado nesta cadeira. Imaginando como seu irmão teria rido enquanto conversava com seus amigos. O Outer District era um lugar que os jogadores comuns não achariam divertido. Mas para seu irmão, era um lugar cheio de boas lembranças. Yeon-woo iria reconstituir os lugares onde seu irmão esteve durante o tempo em que ficou aqui. Durante o mês até que os olhos de Giges estivessem completos. Ele levou a xícara de café aos lábios novamente. O café de avelã tinha um gosto um pouco mais amargo. A manhã seguinte, Yeon-woo saiu da pousada usando a mesma máscara e manto que usou no dia anterior. Seu destino era um restaurante. Quando ele chegou, o restaurante já estava lotado de gente que veio tomar café da manhã assim como ele. Existe alguma mesa vazia? Sinto muito, mas não há mesa vazia no momento. Você terá que compartilhar um. Tudo bem? Depois de acenar com a cabeça, Yeon-woo foi guiado até uma mesa gigante colocada no meio do restaurante. As pessoas que já estavam sentadas nesta mesa, como se também tivessem vindo sozinhas como Yeon-woo, comiam sozinhas. Entre os itens do cardápio escritos em uma linguagem incompreensível,
Yeon-woo pediu o prato que seu irmão havia recomendado em seu diário. O prato parecia semelhante ao kebab que ele comeu na Turquia. Sobre o sabor. Oh, certo, você tinha as piores papilas gustativas do mundo. Eu esqueci disso. Foi horrível. Depois de terminar a refeição, Yeon-woo foi dar um passeio seguindo uma trilha na floresta nos arredores. Um lugar onde soprava um vento fresco e fresco. Quase não havia pessoas neste caminho, então estava muito tranquilo. Yeon-woo ficou feliz com a ideia de encontrar um bom lugar para descansar. Seu humor, anteriormente arruinado por ter comido uma refeição terrível, parecia revigorado. Procurando por uma arma, ou alguma armadura, temos tudo o que você precisa. Quanto a este item que tenho aqui. Ao contrário da tranquila trilha na floresta em que ele estava, Yeon-woo estava agora em uma rua cheia de vozes de vendedores e clientes. A rua estava lotada com uma variedade de pessoas. Yeon-woo caminhou muito tempo pela rua. No canto sudoeste do distrito externo, havia um lugar semelhante a um aquário na Terra. Um local que exibe uma coleção de organismos aquáticos coletados em todo o mundo. Mas a razão pela qual Yeon-woo estava aqui era para ver as meninas aqui. Havia muitas garotas bonitas por aqui. Você também era um homem. Sorriso asterisco. Yeon-woo soltou uma risada. Assim como na Terra. A comida vendida pelos vendedores ambulantes era doce e deliciosa. Oh, você é a mesma pessoa de ontem. O terraço que usei ontem está vazio? Não temos muitos clientes neste momento, mas também há um encanto indescritível na vista que se pode ter durante o dia. Yeon-woo aproveitou a hora do chá sentado no terraço, assim como fez na noite passada. Como se tudo o que ele experimentou ao entrar neste mundo fosse mentira. Tudo estava tão tranquilo. Cerca de 5 dias depois de ele entrar no distrito externo, Yeon-woo visitou a ferraria de Enova novamente. Tang Tang asterisco. O que é? Por que você está aqui de novo? Enova franziu as sobrancelhas enquanto largava o pedaço de metal escaldante. Como se já estivesse martelando há algum tempo, seus músculos pareciam sólidos como uma rocha para um homem de sua idade. Nos últimos 5 dias, Yeon-woo entrou e saiu constantemente da ferraria, como se fosse sua própria casa. Passei aqui só para verificar se meu pedido está indo bem. Então, parece que você adquiriu todos os ingredientes necessários para fazer o artefato, certo? Uma atitude tão descarada. Sua resposta fez o rosto de Enova se contrair. O que você acabou de dizer? Mas é claro, Yeon-woo continuou falando claramente. Parece que você começou a criar o artefato agora há pouco, mas vou ficar de olho em você, só para garantir. Seu filho da. Enova começou a xingá-lo, mas Yeon-woo apenas sentou-se em um espaço vazio e olhou para Enova. No final, Enova balançou a cabeça, percebendo que não ouviria, não importa o que dissesse. Havia algo que ele vinha sentindo por ele nos últimos dias. Era que esse cara era um osso duro de roer. Ele sempre ia e vinha quando queria. Mesmo quando Enova gritava com ele ou até mesmo o intimidava, ele apenas acenava com a cabeça e nunca parava o que estava fazendo. Não importa o quanto ele o atacasse, isso nunca funcionou. Então Enova decidiu tratar Yeon-woo como se ele não existisse e voltou a trabalhar. Tang Tang asterisco. Yeon-woo observou silenciosamente as ações de Enova ao lado dele. Logo, as pupilas reptilianas se abriram dentro de seus olhos. Usando Draconic Eyes, Yeon-woo tentou capturar todos os detalhes das ações de Enova e analisar o significado e o propósito por trás delas. Ao contrário da impressão áspera que ele deu, Enova estava martelando o metal com muito cuidado. Fundição, dissolvendo lentamente o metal dentro de uma forja. Fundição, derramar o metal fundido em um molde em forma de punhal. Forjamento, martelando a serralharia até obter a forma desejada. E finalmente o processo de refino. O toque de Enova naquele único trabalho de metal foi muito sincero. Yeon-woo sentiu como se seus olhos tivessem ficado claros só de olhar para ele. Um artesão, tal palavra veio à sua mente. Ele continuou se gabando de ser um dos 5 mestres ferreiros, e agora ele conseguia entender o porquê. Ele realmente merecia o título. Foi assim que foi feito. Tudo o que você costumava usar. Jeong-woo já foi conhecido pelo apelido de Heaven Wing. Todos os artefatos que lhe deram tal apelido nasceram pelas mãos de Enova. Suas habilidades de ferreiro devem ter sido ótimas. E realmente, foi maravilhoso, a ponto de fazer os dedos de Yeon-woo coçarem, mesmo que ele não tivesse nenhum conhecimento sobre metalurgia. Cada uma de suas ações estava cheia de poder e tinha um significado por trás disso que as pessoas normais não conseguiam alcançar. Isso era o que Yeon-woo desejava ver. A comida que seu irmão comeu, o café onde ele conversava com seus amigos, a casa onde ele ficou, e até as trilhas que ele percorreu. Cada vestígio que seu irmão deixou. Yeon-woo fechou os olhos e comparou os lugares que viu no diário com aqueles que viu com seus próprios olhos. Muitas coisas eram semelhantes e, ainda assim, muitas coisas eram diferentes. Quando ele abriu os olhos novamente. Você terminou de dormir, idiota? Lá estava a cabeça grande de Enova com o rosto cheio de rugas bem na frente dos olhos. A julgar pelos seus olhos, ele estava definitivamente irritado. Alguém está trabalhando duro na frente do fogo,
E quem veio aqui para me observar está tirando uma soneca em paz. Então me diga, por que diabos você veio aqui? Eu não te contei, vim aqui porque estava entediado. Mais uma vez, uma resposta apática. Veia estourando o asterisco. Yon-woo podia ver muitos vasos sanguíneos saindo da testa enrugada de Enova. Se você está tão entediado, então sente-se aí e martele alguma coisa e pare de me irritar, seu preguiçoso. No final, Enova explodiu e começou a pular de raiva. Foi um pouco engraçado vê-lo pulando com as pernas curtas. Eu vou. Com uma resposta seca, Yon-woo foi até o lugar que Enova apontou e sentou-se. Ele segurou o martelo e olhou para Enova e perguntou. Mas como faço para acender o fogo na fornalha? Não posso começar a martelar sem fogo. Seu P. Pate, detique. Enova começou a gaguejar como se não conseguisse conter sua raiva e logo desmaiou enquanto segurava a nuca. Urg, aquele bastardo está me matando. Você tem pressão alta? Você quer que eu traga um remédio para você? Se você quiser me ajudar, então cale a boca. Está bem então, mas, sério, como faço para acender o fogo? AARGH. Enova gritou com o fato de eles não falarem a mesma língua. A julgar pela sua atitude, ele não parecia querer fazer mal algum. Mas depois de trocar algumas palavras com ele, Enova sentiu seu estômago revirar antes que ele percebesse. Enova sentou-se e respirou fundo. Ele percebeu que nada de bom resultaria disso, mesmo que continuasse atacando Yon-woo. O GH? Como eu me envolvi com esse idiota? Nesse curto período de tempo, ele sentiu como se tivesse envelhecido vários anos. Posso ver porque Jeong-woo o seguiu desde o início. Abaixo da máscara, um pequeno sorriso brilhou no rosto de Yon-woo.